Eu justamente não fazer nada de bom, tô muito empolgado hoje porque finalmente nós vamos entender o que aconteceu com a aparência do professor Filius Flitwick, aquele professor de feitiços, sabe, de Pedra Filosofal, que aparece em um dos momentos mais memoráveis da história dos filmes de Harry Potter. Uma das habilidades mais elementares de um bruxo é a levitação, ou a habilidade de fazer os objetos voarem. Esse mesmo, você lembrou dele e você percebeu que em Pedra Filosofal e Câmara Secreta ele tá com uma aparência. Aí chega nos filmes seguintes, a aparência depois de prisioneiro muda completamente. Já se inscreva nesse canal, é só clicar no botão vermelho e inscrever-se aqui embaixo, é de graça. E se eu tenho algum inscrito de Campinas, interior de São Paulo, manda um salve aqui nos comentários, porque eu estarei aí no dia 14 de setembro. Então eu exijo que você vá lá me ver no Comic Geek Campinas, que acontece no dia 14 e 15, e eu estarei no sábado, dia 14. É o evento mais geek do interior paulista, então aproveita, é só clicar nesse primeiro link na descrição, garante seu ingresso e vai lá me ver. Pra gente entender o que aconteceu com Filius Flitwick, vamos falar um pouco de adaptação, vamos falar um pouco de quando um personagem é de um jeito no livro e de repente ele se transforma em outro completamente nos filmes. É o caso de Viktor Krum, aluno búlgaro do Instituto de Durmstrang, que nos livros ele é descrito como um cara cabeludo, com um nariz pontiagudo, e quando ele chegou ao Cálice de Fogo, como era o Viktor Krum? Era um cara careca, musculoso, bem diferente do que foi descrito nos livros. Essa adaptação de caracterização sempre foi algo muito fiel. Nos filmes de Harry Potter eu sempre me espantei com a qualidade que eles traziam aquilo que estava nos livros para os filmes. Outro personagem que sofreu alterações fortes foi o professor Horácio Slughorn. No livro ele é descrito como um cara mais rechonchudo, ele tem um bigode parecendo, como eles descrevem lá no livro, como se fosse um leão marinho, eu acho que é isso, então ele tem esse bigode nos livros. Aí no filme ele foi interpretado pelo ator Jim Broadbent e a gente vê que ele é bem diferente do que foi descrito no livro também. Por que isso acontece? Por que será que eles mudam? O próprio Alastor Moody, se você abrir a contracapa de Ordem da Fênix, você vai ver que o Alastor Moody ele é bem diferente também do que foi descrito nos filmes. Abra o seu livro aí, Ordem da Fênix, eu vou mostrar uma imagem para vocês darem uma olhada. Esse cara aí atrás do livro é o Alastor Moody. Vocês repararam que ele não tem aquele suporte do olho mágico que a gente vê no filme, isso foi colocado apenas para o cinema. Não sei o porquê, também não sei o que aconteceu, mas o Moody também sofreu algumas alterações. É bom a gente falar de mudança dos personagens pra gente entender porque o Filius Flitwick ele é descrito nos livros com uma aparência muito parecida com o que a gente vê em Pedra Filosofal e Câmara Secreta. A gente fica, tudo bem, o professor foi super bem adaptado, aí chegou Prisioneiro de Azkaban. A partir de Prisioneiro de Azkaban, a gente vê que não existem mais alguns professores lecionando na escola, que é o caso da Pomona Sprout, a professora de herbologia. A Pomona Sprout aparece em Câmara Secreta, até porque as mandrágoras eram super importantes nos acontecimentos do segundo livro, mas depois a atriz ela só volta a aparecer, e olha que o filme nem mostra direito em Relíquias da Morte Parte 2. Aliás, Relíquias da Morte Parte 2, eles tentaram trazer todos os atores de volta, foi muito legal por parte deles. Quanto ao sumiço dos professores e também de alguns outros personagens, agora a gente pode falar que o Filius Flitwick ele não está no terceiro filme. Como assim? Quem é então aquele cara que tá ali comandando o coral naquela cena inicial que o Dumbledore, depois dos alunos estarem lá com o sapo, cantando Something wicked this way comes, Something wicked this way comes. O professor Dumbledore aparece e a gente tem esse mestre de coral ali fazendo todos os alunos cantarem. Achei uma cena inclusive muito boa. Beleza, mas o que isso tem a ver com a aparência do professor? Eu falei que esse mestre de coral ele não é o professor de feitiços e bem, eu acertei. Por quê? Porque ele realmente não é. No roteiro de Prisioneiro de Azkaban, o Alfonso Cuarón, que foi o diretor do terceiro filme, Abençoa Cuarón Volta, Salve a Franquia Animais Fantásticos, ele leu o roteiro do filme e ele gosta muito do ator Warwick Davis, que interpretou o Filius Flitwick nos primeiros filmes. Quando o Alfonso Cuarón percebeu que o Warwick não estaria no filme, que pelo menos o Filius Flitwick, professor de feitiços, não estaria no filme, ele tentou resolver de alguma forma. Ele ofereceu ao Warwick Davis o papel do mestre de coral. Ele falou, olha, a gente tem no roteiro um mestre de coral que vai ter essa cena dos alunos cantando e tal, e eu queria oferecer para você esse papel. O ator, para não ficar desempregado e também para continuar atuando nos filmes de Harry Potter, ele aceitou de muito bom grado. Ou seja, aquele personagem que a gente vê em Prisioneiro de Azkaban comandando o coral, ele não é o Filius Flitwick ainda. Como assim ainda? Quer dizer que ele voltaria a ser o Flitwick nos próximos filmes e não seria mais o mestre de coral? É mais ou menos assim. A partir de Cálice de Fogo, nós tivemos o Mike Neill, diretor do quarto filme, começando a mudar várias coisas. Cada diretor queria trazer a sua própria identidade para os filmes. Isso é comum, cada um quer deixar a sua marca. O Alfonso
Alfonso Cuarón ele transformou Hogwarts, os terrenos, a fotografia, foi tudo muito diferente do que a gente estava acostumado a ver nos dois primeiros filmes. Aí chegou o Mike Neill e também quis dar a sua cara, assim como David Yates a partir de Ordem da Fênix até Relíquias Parte 2. O que o Mike Neill fez? Ele viu o mestre do coral lá, o mesmo ator do Prisioneiro de Azkaban, o Warwick Davis, aí ele falou, calma lá, a gente tem agora o Phyllis Flitwick voltando a aparecer no roteiro, e aí a gente tem o Warwick Davis, já está caracterizado como mestre de coral, a gente vai mudar para a aparência do primeiro filme, ou a gente vai transformar isso agora? A ideia do Mike Neill foi que agora o mestre do coral, que estava caracterizado daquele jeito, se transformasse simplesmente assim no professor Phyllis Flitwick, ou seja, agora ele seria o Flitwick, só que com a caracterização do mestre de coral. Aí o Phyllis Flitwick, ele voltou a ser mestre de coral e ao mesmo tempo professor de feitiços. Por mais que a gente não tenha visto mais uma vez ele lecionando, ele apareceu em um momento, em uma cena deletada de Enigma do Príncipe, muito boa. A cena deletada é enquanto os alunos se preparam basicamente para dormir, o clima em Hogwarts já tá bem sombrio, porque o Dumbledore tá lá com o Harry na caverna e os alunos estão ali em Hogwarts sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer. Alguns alunos estão levantando da cama, como é o caso do Draco Malfoy, para trazer os comensais da escola. A Minerva tá bem preocupada e a gente tem os alunos no coral ensaiando em uma música muito bonita. Até hoje eu não entendo por que essa cena foi cortada de Enigma do Príncipe, já inclusive gravei um vídeo sobre ela, eu acho ela excelente. Aí a gente vê mais uma vez o Flitwick atuando como esse maestro, como esse mestre de coral e não mais como professor. Aí a gente tem em Relíquias da Morte Parte 2, na cena em que a Minerva lança as estátuas para proteger a escola, a gente vê ela chamando o Phyllis Flitwick de filhos. Não de filho no caso, é filhos mesmo, filhos Flitwick, e aí a gente tem a certeza que o ator realmente agora, ele é o Flitwick e é o mestre de coral. Eu acho muito bacana que o Warwick Davis, que interpretou o Phyllis Flitwick em todos os filmes de Harry Potter, ele também interpretou o Duende Grampo. Sabe o Grampo que a gente vê em Relíquias da Morte Parte 2, lá com toda a espada de Godric e Grifinória, que eles vão pro banco de Gringotts com a ajuda dele, então ele também é interpretado pelo Warwick Davis. Eu acho ele um ator sensacional e achei muito bacana por parte do ator ter aceitado mudar de caracterização, mudar o personagem, porque às vezes o ator se apega ao personagem, né? Eu acharia meio estranho, se apega até a caracterização dele, mas uma boa, o ator aceitou numa boa e os filmes acabaram rolando, mas foi justamente o que aconteceu, ele não estava no roteiro, o personagem tinha sido cortado e foi oferecido a ele um papel diferente. Aí o diretor do quarto filme gostou da caracterização e falou, agora você vai ser Flitwick, é assim mesmo, não tô nem aí. Mas essa é a explicação, espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito, eu gosto dessas informações, essas curiosidades sobre os filmes. Caso você tenha gostado, já deixa o like aí, é muito importante, ajuda demais mesmo, se inscreva nesse canal e olha, clica nesse primeiro link aqui da descrição e vai me ver em Campinas no dia 14 de setembro, eu espero vocês lá, será um dia muito divertido na Comic Geek Campinas, então compre os ingressos aqui nesse link da descrição. Você pode ficar à vontade para me seguir nas redes sociais, os links estão aparecendo aqui na tela e no mais a gente se vê no próximo Observatório com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo para vocês. Mal feito e tchau!